Olá a todos, sejam bem-vindos ao documentário da turma 201, da 27ª Feira do Livro e Mostra Literária, uma viagem ao universo da leitura e do Renascimento. Aqui, vamos expor a obra Dom Quixote, através de adaptações e releituras da obra espanhola original, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, apresentando a biografia do autor, o resumo e análise crítica da obra, e curiosidades acerca da mesma. Desejamos uma boa experiência, até mais! Biografia de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes foi um escritor, dramaturgo e poeta espanhol, autor de Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal. Foi considerado o precursor do realismo na Espanha. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de Henares, provavelmente em 29 de setembro de 1547. Filho do cirurgião Rodrigo Leonor de Cortinas. Tinha 6 irmãos. Estudou em sua terra natal, em Valladolid e Madrid. Em 1563, a família foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim, com padres jesuítas. Nessa época conheceu o teatro de Lopes de la Rueda, de quem recebeu influência. Em 1569, alistou-se no exército, partindo no ano seguinte como soldado para a Itália, participando em 7 de outubro de 1571 da vitoriosa Batalha Naval de Lepanto contra os turcos, em que saiu gravemente ferido e perdeu o movimento da mão esquerda com um tiro. Participou ainda do combate naval de Navarina da expedição contra Tunísia e da malograda expedição a Coleta, em 1574. Serviu depois nas guarnições de Palermo e Nápoles. Em 1575, regressava para a Espanha, mas o navio em que viajava foi atacado por piratas mouros, e seguidamente foi levado para Argel e aí feito de escravo de Dalimar. Durante 5 anos permaneceu dentro dos muros da cidade, a dar aulas e escrever poemas religiosos. Depois de várias tentativas de fuga, era levado para o calabouço. Em 1580, Miguel de Cervantes foi resgatado por sua família e um religioso, por 500 ducados de ouro. Durante os 4 anos seguintes, Cervantes participou de batalhas que o levaram a conhecer Portugal. Vida literária. Em 1584, Miguel de Cervantes estava de volta à Espanha. Em Madrid, conseguiu um cargo público e começou a escrever e publicar sua novela pastoril La Galeata. Estabelece contato com literários da época, Luís de Gongorra e Lope de Vega. Escreve os poemas dramáticos Los Tratos de Argel e La Momância. Miguel de Cervantes casa-se com Catalina de Palácio Salazar. É encarregado pelo rei como comissário de viveres destinados a armadas e frotas da Índia, indo morar em Sevilha. Mais tarde é nomeado coletor de impostos devido à coroa dos reinos de Granada, o que o obrigou a viajar seguidamente para Andaluzia e La Mancha. Por causa dos atrasos na prestação de contas com a coroa, é preso 3 vezes. Contam os historiadores que a primeira parte do livro Dom Quixote foi escrita enquanto estava preso em Argamasilla del Alba, entre 1601 e 1603. Tendo sido reconduzido sempre ao seu, Cervantes certamente atestou sua inocência. Dom Quixote de la Mancha. Em 1605 foi publicada a primeira parte do livro Dom Quixote, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, que teve aceitação imediata e 6 edições no mesmo ano de seu lançamento. Escrevendo e tratando de negócios, Cervantes leva uma vida próspera em sua casa em Valladolid, junto com sua família. Em 1606 muda-se para Madrid. A obra Dom Quixote teve um sucesso tão grande que em 1614 surge uma falsa segunda parte de Dom Quixote, assinada por Avellaneda. Em 1615, Cervantes publica a segunda parte de Dom Quixote. A obra foi difundida em toda parte, até se tornar o mais lido romance de todo o mundo. Miguel de Cervantes Saavedra faleceu em Madrid, Espanha, no dia 23 de abril de 1616. Resumo da obra. A obra narra as aventuras e desventuras de Dom Quixote, um homem de meia idade que resolveu se tornar cavaleiro andante, depois de ler muitos romances de cavalaria. Providenciando cavalo e armadura, resolve lutar para provar seu amor por Dulcinea Toboso, uma mulher imaginária. Consegue também um escudeiro, Sancho Panza, que resolve acompanhá-lo, acreditando que será recompensado. Quixote mistura fantasia e realidade, se comportando como se estivesse em um romance de cavalaria. Transforma obstáculos banais, como moinhos de vento ou ovelhas, em gigantes e exércitos de inimigos. É derrotado e espancado inúmeras vezes, sendo batizado de Cavaleiro da Fraca Figura, mas sempre se recupera e insiste nos seus objetivos. Só volta para casa quando é vencido em batalha por outro cavaleiro e forçado a abandonar a cavalaria. Longe da estrada, fica doente e acaba morrendo. Nos seus momentos finais, recupera consciência e pede perdão aos amigos e familiares. Agora, vamos passar para a análise crítica da obra.
onde será feito um estudo geral e um apanhado das particularidades e problemáticas do livro. Em primeira análise, Cervantes deixou claro em seu prólogo qual era o objetivo do livro: criticar os romances de cavalaria, que faziam muito sucesso em sua época. Para isso, ele utiliza a paródia. As fantasias criadas por Dom Quixote se devem ao excesso de leitura. Assim, a crítica que o livro apresenta é de que a literatura estimula a imaginação dos leitores, e isso faz com que eles vivam no mundo dos sonhos. Para alguns críticos, Cervantes queria com sua obra desacreditar a figura de Lope de Vega, dramaturgo espanhol com quem o autor cruzou algumas vezes. Desta forma, Lope teria sido a referência para a criação do engenhoso fidalgo. E após 416 anos de publicação, Dom Quixote segue no posto de um dos melhores romances da história. A obra seguiu influenciando as gerações seguintes, como por exemplo a de Flaubert. Afinal, Madame Bovary, assim como Dom Quixote, foi influenciada pelos livros que ela lia, assim optando por viver no mundo dos sonhos. Ademais, esse clássico segue como tema de muitos trabalhos acadêmicos, que se debruçam em diversas análises sobre a história. Nesse momento, falaremos a respeito de fatos curiosos tanto da obra Dom Quixote quanto do autor em si. Começaremos comigo, Gabriel Roman Riva, falando sobre alguns fatos da obra, e depois passaremos para Lucas Torres de Menezes, que irá falar a respeito do autor. Curiosidade de número 1. Dom Quixote nasceu da vontade de Miguel de Cervantes de realizar uma paródia com relação aos livros de cavalaria, muito famosos na época que o livro foi escrito. Para Cervantes, tal apego a eles era tido como ridículo. Curiosidade 2. O Cavaleiro da Triste Figura foi um apelido que Sancho Panza colocou no grande cavaleiro Dom Quixote, porque em uma de suas grandes proezas, Dom Quixote havia se ferido muito, ou melhor dizendo, havia perdido seus molares. Curiosidade de número 3. Como muitos já sabem, o livro Dom Quixote de La Mancha é visto por muitos escritores como o primeiro romance moderno e também um dos livros mais importantes do mundo. Curiosidade de número 4. Mesmo a versão oficial tendo mais de 1000 páginas, isso não foi motivo para todo ano em Madrid, Espanha, o livro ser lido em voz alta ininterruptamente durante o Círculo de Belas Artes de Madrid. São em torno de 48 horas lendo o mesmo livro. Claro que diversos leitores se alternam durante tal façanha. Curiosidade de número 5. O livro de Dom Quixote, por mais impressionante que seja, tem 2 finais. Um deles escrito por Miguel de Cervantes e o outro foi criado por um autor, cujo pseudônimo é Alonso Fernandes, e até hoje não foi descoberta a sua real identidade. Agora então passaremos para as curiosidades sobre o autor Miguel de Cervantes. Primeira curiosidade sobre Cervantes. Cervantes e seu irmão Rodrigo acabaram sendo aprisionados por piratas em Argel, capital Argélia. A sua família demorou 5 anos para que finalmente conseguisse pagar pelo resgate. Segunda curiosidade. Cervantes acabou deixando a Espanha e indo morar na Itália. Até hoje não se sabe o real motivo dessa decisão, mas muitos afirmam que ele foi exilado por machucar um jovem rapaz. Terceira curiosidade sobre Cervantes. Até o autor de Dom Quixote já foi um verdadeiro guerreiro, já que ele acabou se alistando em 1570 como soldado na infantaria espanhola de Nápoles, onde acabou sendo baleado 2 vezes no peito e uma na mão esquerda, nunca se recuperando desta lesão. Então é isso, o documentário vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigado!